Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse módulo 2. Continuaremos aqui nosso estudo, entrando então no assunto de fundamentos de eletricidade. Bom, todo mundo já viu descargas atmosféricas em dias chuvosos, né? Eu estou trazendo essa imagem aqui para dar uma ilustração de um assunto de um tema que envolve parte dos conceitos que nós vamos ver nessa aula. Então, cargas elétricas, tensão elétrica e o surgimento da descarga elétrica, que é um fluxo de corrente elétrica fluindo das nuvens para a Terra. Aqui na outra imagem, uma placa de circuito impresso, chamada PCI, ou em inglês PCB, que envolve um conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados, conectores, né? Então todo um sistema eletrônico projetado adequadamente para a circulação de corrente elétrica. Então uma aplicação direta do que a gente também vai falar aqui nas próximas aulas. Nosso objetivo aqui, então, é apresentar definições de conceitos básicos que fundamentam esse estudo de eletricidade e circuitos elétricos, conhecer a estrutura atômica básica de condutores, compreender como a tensão e a corrente são estabelecidas no circuito elétrico ou eletrônico, conhecer os equipamentos para medir as grandezas elétricas básicas, tensão, corrente, resistência. Bom, então vamos falar sobre as grandezas fundamentais. Primeiramente, eu trago para vocês a imagem da estrutura atômica, um modelo mais conhecido, aqui representando o átomo de hélio, que tem 2 prótons e 2 elétrons. Então o átomo ele tem basicamente um núcleo denso, contendo prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo denso, uma região bem menos densa, contendo elétrons, chamada eletrosfera. Esses elétrons orbitam ao redor do núcleo. Então, existem várias outras partículas subatômicas, mas que não entram aqui no nosso escopo, né? Então, estamos apresentando apenas as 3 básicas: prótons, elétrons e nêutrons. Para o átomo estar estável, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O núcleo que contém prótons e nêutrons, e a eletrosfera com os elétrons, sendo que o elétron ele tem uma carga considerada negativa e o próton tem uma carga positiva. Podemos definir então a lei de Coulomb, que define a força de interação entre as cargas. Então, considerando aqui 2 cargas, carga 1 e carga 2, uma carga exerce uma força sobre a outra. Então a carga 1 atua sobre a carga 2 através da força F1 e a carga 2 atua sobre a carga 1 através da força F2. Essa força eletrostática é uma grandeza vetorial, então é um vetor, tem uma direção, um sentido, tem um módulo e existe o parâmetro da distância entre as cargas. Então a equação que define a lei de Coulomb é apresentada aqui. Então a constante K vezes o produto das cargas, Q1 e Q2, e a distância entre elas, d ao quadrado. Então essa é a força eletrostática de interação de cargas.
A carga do elétron, né, considerada a carga elementar, tem esse valor aqui de menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então essa é a carga elementar, carga de um elétron. Então aqui pela fórmula, né, quanto maior a distância entre as cargas, menor é a força de interação entre elas. Então naquela imagem do átomo, quanto mais longe está o elétron do núcleo, e os elétrons são separados em camadas, chamadas as camadas de valência. Então, quanto mais distante a camada, menor é a força de interação com o núcleo, tanto que nós temos a distinção de átomos em material condutor para átomos em material isolante. Só uma rápida distinção. No material condutor, os elétrons estão com uma tendência de se desprenderem do núcleo. Então ele tem elétrons livres, uma maior quantidade de elétrons livres e uma maior tendência desses elétrons se desprenderem do núcleo e estabelecerem um fluxo de elétrons, né, que a gente vai chamar de corrente elétrica. E nos materiais isolantes, os elétrons livres estão mais firmemente presos aos núcleos dos átomos. Ok? Bom, definindo trabalho ou energia. Então nós temos uma trajetória dada pela linha verde, do ponto A até o ponto B. Existe uma carga, né, percorrendo essa trajetória. A gente chama aqui uma carga representada pela bolinha verde, o vetor força eletrostática e o vetor dl, que é um comprimento infinitesimal da trajetória. Então, trabalho ou energia é o produto da força vezes o deslocamento. Então, colocando isso numa expressão chamando o trabalho por W, de B até A, é a integral do ponto A ao ponto B do vetor força vezes, né, o vetor deslocamento, que desmembrado esse produto interno vetorial é o módulo da força, o módulo do dl, cosseno alfa, isso é igual a K-Q1, Q2 dividido por D. A tensão elétrica é o trabalho ou energia para deslocar a carga de um ponto a outro por unidade de carga. Em outras palavras, a diferença de tensão elétrica de 1 volt entre dois pontos significa que é necessário 1 joule de energia para deslocar uma carga de 1 coulomb entre esses pontos. Então, tensão ou potencial elétrico é a relação entre a energia medido pela carga que está sendo deslocada. Quanto maior o potencial elétrico ou a tensão elétrica, maior é essa energia para o deslocamento da carga. Potencial representado pela letra V, trabalho W, como nós definimos antes, e a carga por Q. Aqui a gente pode entender, então, a tensão elétrica como sendo fazendo uma analogia com um circuito hidráulico, né? É mais fácil visualizar, por exemplo, uma torneira, né, que tem ligada a uma tubulação de água. Quando você abre o registro, você permite uma pressão adequada que vai fazer o fluxo de água circular. Esse registro, essa tensão ali aplicada, essa pressão aplicada pelo deslocamento do registro, na eletricidade é o que a gente chama de diferença de potencial ou diferença de tensão elétrica. Essa diferença de tensão vai fazer a circulação de elétrons
entre dois pontos de um circuito elétrico ou eletrônico. Então, alguns termos. Potencial, quando a gente fala de potencial elétrico ou de tensão elétrica, geralmente é a tensão em um ponto do sistema, do circuito, em relação a outro ponto. Esse outro ponto é o GND, ou a referência, que tem o potencial zero. Quando a gente fala de diferença de potencial, é a diferença algébrica de potencial ou de tensão entre os dois pontos. Então, tanto diferença de potencial quanto diferença de tensão para representar isso, né? A gente costuma abreviar por DDP. Tensão geralmente é o mesmo que potencial. E diferença de tensão é o mesmo que diferença de potencial. Então a gente tem aqui um gráfico pequenininho que eu estou representando. Uma tensão inicial de 5 volts. Quando ocorre uma elevação de tensão no circuito, ela passa de 5 para 12 volts. Né? Por exemplo, uma bateria, né, que promove uma elevação de tensão, e ela pode, num determinado trecho, cair de 12 para 9 volts. Essa queda de tensão é dada pela passagem da corrente por uma resistência. O assunto de resistência vai ser detalhado melhor na aula que vem, na próxima aula. Então, aqui um exemplo de cálculo. Calcule a energia requerida, lembrando, né, que a gente chama energia por trabalho, né, W, para mover uma carga de 50 microcoulombs entre dois pontos. Então a carga, 50 microcoulombs, quando a diferença de potencial, né, chamada aqui de tensão, de 6 volts. Então o trabalho, a energia, é o produto da carga vezes a tensão elétrica, ou diferença de tensão entre os dois pontos. Trabalho é 50 microcoulomb vezes 6 volts. Micro, né, esse aqui é o símbolo do micro, é a potência de 10 elevado a menos 6. Né, então, 300 microjoules. Então o trabalho, a energia nesse caso, é de 300 microjoules. Tudo bem? Um exemplo simples apenas para aplicar os conceitos que nós acabamos de definir. Carga elétrica, trabalho e tensão elétrica. Então, para criar para criar tensão no circuito entre dois pontos, existe sempre uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão tem o papel principal de separar cargas positivas e negativas. Né? No momento que ocorre essa separação, é criada uma tensão elétrica que, num material condutor, vai resultar no que nós vamos definir já em seguida, que é a corrente elétrica. Aqui uma definição, qual a quantidade de elétrons resultante, né, que resulta em 1 coulomb de carga. Então a carga ela é dada por um múltiplo da carga elementar do elétron. Então, Q, que é a carga, N é uma quantidade de elétrons e E a carga elementar. Para ter 1 coulomb de carga, nós substituímos o valor de Q por 1 e o valor de E pela carga elementar. Isso resulta em 6,242 vezes 10 a 18. Isso é o número de elétrons que representam 1 coulomb de carga. Então, se a gente pegar uma bateria de carro de 12 volts, né, se nós estivermos deslocando ali estivermos deslocando 2 coulombs de carga, nós temos 24 joules de energia, né, na bateria do veículo. Então, é uns cálculos ali utilizando essas definições.
Então, ao deixar um fio de cobre solto em um banco, há um movimento desordenado de elétrons livres. Então, o cobre é um material condutor, então ele tem uma capacidade de estabelecer um fluxo de elétrons livres desordenadamente, né? Por quê? Porque não tem aplicação de uma diferença de potencial. Então ele não tem um fluxo líquido de elétrons livres, quer dizer que alguns elétrons fluem numa direção, outros em outra. Se você traçar um plano numa seção transversal ao cabo, vai ter elétrons indo para um lado e a mesma quantidade indo para o outro lado. Aleatoriamente, não há, então, fluxo de elétrons livres, né? Um fluxo efetivo, fluxo líquido. Se, por outro lado, conectarmos as extremidades desse fio nos terminais de uma bateria, a bateria é uma fonte de tensão. O que ela vai fazer? Ela vai criar uma diferença de potencial. Criando uma diferença de potencial, vai haver fluxo de elétrons livres numa determinada direção, de acordo com os terminais ali na bateria. Então, os elétrons fluem do terminal negativo, com maior concentração de elétrons livres, para o terminal positivo dessa bateria, que é onde tem menor concentração de elétrons livres. Esse é o sentido real do elétron. O sentido convencional é o oposto. Então aqui definimos a corrente elétrica. Tá? É um movimento ordenado de elétrons livres numa determinada direção em um material condutor devido à diferença de potencial elétrico aplicada nas extremidades desse material. Então a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons livres, sempre atrelada a uma DDP, ou uma diferença de potencial. Então a gente pode dizer que a diferença de potencial é a causa e o estabelecimento da corrente é a consequência, é o resultado. Né? Quando a gente coloca no caminho dessa corrente que circula pelos terminais dessa bateria e passa pelo fio de cobre, se nós colocarmos entre a passagem da corrente uma lâmpada, essa circulação de elétrons vai passar pelo filamento da lâmpada, fazendo com que ela acenda, né? O exemplo da lâmpada incandescente. Em outras tecnologias de lâmpada, os elétrons vão atuar sobre um gás, né? No caso da lâmpada fluorescente, e esse gás vai iluminar, né? Vai se iluminar. Então aqui uma ilustração esquemática desse processo. Vejam que os elétrons, então, saindo do terminal negativo, passando pela lâmpada, a lâmpada acendendo, voltando para o terminal positivo da bateria, e com isso ocorrem as reações químicas no interior da bateria e esse fluxo é permanente, né? Então existe pelo menos enquanto a bateria tiver condições de manter essa reação química, né? Nós sabemos que as baterias têm uma vida útil. Esse é o sentido real, né? O convencional, mostrado aqui, é o sentido contrário, né? Então, a corrente convencional, que é o sentido que nós usamos em todas as equações e cálculos ao longo desse curso, e padronizado já dentro da área de eletricidade, a corrente sai do positivo e volta para o terminal negativo. Então aqui o símbolo de uma fonte de corrente, matematicamente, é a variação da carga pela variação de tempo ou dq/dt, né? Taxa de variação de carga em relação ao tempo. Essa é a definição da intensidade de corrente elétrica, dada em amperes, né? E carga em coulomb e tempo em segundos. Então, podemos dizer que 1 ampere de corrente elétrica quer dizer que passa 1 coulomb de carga por segundo através de um plano imaginário. Né? Se você imaginar
a seção transversal do cabo e colocar ali um plano. O que passa de carga nesse plano por segundo é a intensidade da corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela pode ser contínua, com valor fixo, ou quando a gente pode dizer que ela não alterna a sua polaridade, né? Então é sempre positiva, ou ela pode ser alternada quando ela tem uma polaridade positiva num intervalo de tempo, depois ela vai para uma polaridade negativa e completa assim essas oscilações com essa alternância de polaridade. Nesse curso nós vamos tratar apenas de corrente contínua. Então, 1 ampere de corrente elétrica, 1 coulomb de carga atravessa o plano por segundo. Falamos agora então de fontes de tensão. Então a fonte de tensão ideal é aquela que fornece um valor fixo, mesmo que haja variações na corrente fornecida no sistema, né, ou no circuito. Então você não tem variação aqui. Esse é um comportamento ideal, né? Na prática ocorrem as variações. A simbologia que nós usamos é esse círculo com o positivo e o negativo, ou então um traço maior que representa o polo positivo e um traço menor que representa o polo negativo da bateria. Na fonte real, de acordo com a variação da corrente de descarga, a tensão varia, né? Então vejam que aqui, com uma descarga de 50 mA, a tensão da bateria permanece acima de 1,2 volts por praticamente 9 horas. Agora, se a gente usar a mesma bateria, com uma corrente 3 vezes maior, 150 mA, ela vai ficar em 1,2 volts durante mais ou menos 2 horas e meia. Então a especificação de ampere-hora ou miliampere-hora é a maneira como as baterias são especificadas, né, comercialmente. Então é possível estimar a vida útil da bateria considerando essa especificação e o nível de corrente que é drenada dessa bateria. Então uma bateria de 50 ampere-hora é capaz de fornecer 50 amperes durante 1 hora, ou 25 amperes durante 2 horas, e assim por diante. Claro que isso aqui é apenas uma estimativa, porque a variação dessa corrente e da tensão ela não é linear, como a gente pode ver na imagem que está nesse gráfico. Então, existem vários fatores que afetam a vida útil de uma bateria, né? A própria corrente de descarga, tempo de descarga, temperatura. Então, classificamos de maneira geral as fontes de tensão em corrente contínua como sendo baterias, geradores e fontes de alimentação. Então, geradores envolvem a conversão eletromecânica de energia. Podem ser de corrente contínua ou de corrente alternada. Fontes de alimentação são fontes para carregar bateria de celular, carregar bateria de notebook e equipamentos em geral que usam a chamada retificação da corrente. Bom, a definição de potência, então a gente define potência como energia consumida no tempo, né, na unidade de tempo. Como energia é carga vezes tensão, nós simplificamos aqui carga sobre tempo pela corrente. Então a potência é igual à intensidade de corrente vezes a tensão elétrica. P igual a I vezes V.
Então, a potência em watts ou joule por segundo. Pela convenção, chamada convenção de sinal passivo, quando a corrente ela entra na polaridade positiva e sai pela polaridade negativa de um elemento, que nós vamos falar na aula que vem, esse elemento aqui nós vamos chamar de resistor, né? A letra R, a gente fala que houve uma potência positiva. Então, a potência é I vezes V. Nesse caso aqui, ocorre uma queda de tensão e nós dizemos que o resistor dissipou um valor de potência. Então, quando a potência é dissipada, o valor é positivo. Quando a corrente entra pelo terminal negativo do componente e sai pelo terminal positivo, nós temos a convenção de sinal negativo, significando que aqui há um aumento de tensão, então do terminal negativo para o terminal positivo, tem um aumento da tensão, e o que causa isso no circuito são as fontes de tensão, as baterias, né? Então, a simbologia que nós vimos lá atrás de fonte de tensão. Então, P, nesse caso, é uma potência fornecida, portanto, tem um sinal negativo, menos I vezes V. Por fim, definimos aqui a energia elétrica, que é a capacidade de realizar trabalho, né, medida em joules. É importante também perceber que toda potência fornecida e consumida num circuito deve ser igual, obedecendo à lei da conservação de energia. Então, o somatório de P é igual a zero num circuito ou num sistema elétrico eletrônico. Energia é definida por meio de uma integral aqui, do instante inicial T0 até o instante final T, da potência dt, P vezes dt, ou então integral VI dt. A energia é tarifada em kWh consumido. Isso todo mundo vê aí nas contas de energia elétrica, que nós somos cobrados pelo kWh consumido, ao longo de um mês, né, geralmente. Então, a energia elétrica em uma residência, a gente tem ali os equipamentos que convertem a potência elétrica em alguma outra forma de energia. Com isso, está consumindo energia e gera uma cobrança por parte da concessionária. Porque a concessionária precisa gerar essa energia elétrica que nós estamos consumindo, né? Então, um exemplo de equipamento que faz esse consumo, né? Chuveiro elétrico. Nós estamos ali convertendo energia elétrica em energia térmica. Então, esses chuveiros elétricos, na sua maioria, são resistores, né? Que convertem potência em calor para aquecer a água do banho. Nas lâmpadas, nós temos conversão de energia elétrica em energia luminosa. Nos motores, né, temos energia elétrica e energia mecânica, e assim por diante. Então, a unidade de energia é watts-hora ou quilowatts-hora. Esse é o padrão, né, tanto que é cobrado assim. Agora, no sistema internacional, nós temos o joule. Né? O que é o joule? É 1 watt vezes segundo. Então, a energia ela nada mais é do que a potência desenvolvida ao longo do tempo. Se a gente fizer uma analogia, você pega uma mangueira, a potência é o jato de água que sai da mangueira. Se você coloca
uma mangueira mais grossa, vai sair mais água no jato. E a energia é a água acumulada, né? Se você apontar a mangueira para um balde, essa água vai sendo despejada e vai enchendo esse balde. Então a energia ela é o acúmulo dessa água no balde. Então quanto maior é a potência, quanto mais água você coloca no balde, mais rápido ele vai encher. Ou seja, mais energia ele vai consumir num mesmo intervalo de tempo, caso você jogue menos água. Então, levem sempre esse conceito de que energia tem a ver com tempo, né? Acumulação, desenvolvimento da potência ao longo do tempo. E potência não tem a ver com tempo. Tem a ver com aquela energia entregue no momento, no instante. Aqui ali só a conversão, né? Então estamos caminhando para finalizar. Falar sobre os equipamentos, né? Então, de medição. Amperímetros são para medir corrente, intensidade de corrente. A ligação em série com o trecho que se deseja medir. E o equipamento deve ter uma resistência interna idealmente nula. No voltímetro, nós medimos diferença de tensão entre dois pontos, a ligação em paralelo com os pontos que se deseja medir. Idealmente a resistência interna é infinita. E o multímetro é um equipamento que une o voltímetro e o amperímetro, e geralmente inclui também o ohmímetro para medir resistência elétrica. E pode também, alguns multímetros, medir outras grandezas, como capacitância, temperatura, mostrado nessa imagem aqui. O osciloscópio permite visualizar formas de onda ao longo do tempo. Então aqui nós estamos vendo um sinal alternado, né? Muito próximo de um sinal senoidal, em azul. Em amarelo nós temos um sinal aqui, uma onda do tipo quadrada, né? Um sinal que oscila com um valor alto e um valor baixo. Então o osciloscópio serve para visualizar essas formas de onda. Podendo geralmente medir tensão, mas ele pode medir também corrente, dependendo do modelo do equipamento. E da mesma forma que os multímetros, ele apresenta pontas de prova, que são conectadas então entre dois pontos do circuito que se deseja fazer a medição. Então essas pontas, chamadas de probe, não devem influenciar o sistema, né? E apresentam um atenuador, que é possível ajustar a escala. E então tem uma ponta que vai no trecho que você deseja obter a medição, e a outra geralmente fica na referência. Bom, finalizando então, falamos sobre conceitos básicos, definições, trabalho, energia, tensão, diferença de potencial, corrente, fontes de tensão. Vimos ali 3 tipos básicos de fontes de tensão. Vimos como que é a medição de corrente, como que é a medição de tensão, né, de diferença de potencial. Nós sempre queremos medir a diferença de tensão, né, entre dois pontos. E com isso finalizamos mais esta aula. E não deixem de acompanhar os exercícios e até o nosso próximo encontro. Obrigado.